clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site GosYardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 77. Fala, Sidney. Fala, Felipe. Fala, galera. Tudo bem? Belezura. Ganhamos do Ravens, rapaz do céu. Um jogo complicadíssimo, tava todo mundo com medo. Parecia que ia ser tranquilo, aí acabou não sendo. Que loucura que tá esse ano, hein, Sidney? Cara, louco, esse jogo foi pra cardíaco, né? Achei assim, pela hora do jogo a galera já tava querendo ir dormir, vitória garantida, de repente tudo vira de cabeça pra baixo. Cometemos os erros bobos aí que a gente vai falar daqui a pouco e a emoção acabou reinando até o final. E teve gente que avisou a gente no Twitter depois, falando, pô, eu dormi, não vi o que aconteceu, caramba, pois é. Esse Patriots de 2016 não dá pra dormir não, gente, tem que ir até o fim, porque é tipo banana boat na praia, cara, você pede com emoção toda vez, não vai ser tranquilo. Bom, vamos nos nossos recados antes de entrar pro programa. Lembrando, Sidney, a galera, que quem escuta o nosso podcast, principalmente quem escuta lá no site, que clica pra escutar e tal, tem o pessoal que escuta no YouTube também. Se vocês quiserem, não sei se vocês já sabem, mas você pode ouvir direto no seu celular. Se você tem um iPhone, você pode ir direto no iTunes e baixar ali, porque tem o aplicativo podcast no seu iPhone. É só você procurar por Patriotas lá e assinar. E a galera que usa o Android também é só instalar um aplicativo de podcast que você procura por Patriotas, assina, e aí o que acontece? Ele sempre que tiver episódio novo, ele já vai aparecer aí pra você, não tem preocupação nenhuma, mas quarta-feira é o dia mesmo do nosso podcast, é muito difícil de atrasar, mas fica mais fácil ainda receber ele direto no celular. E também pra galera que usa Apple, que usa iTunes, o nosso pedidinho de sempre. Lá no iTunes você consegue fazer um review do nosso programa, você pode ir lá marcar quantas estrelinhas você quiser, lembrando que sempre marque 5, que isso é bom. E também dá pra você escrever ali falando o que você acha do programa, se você recomenda, se você não recomenda. Isso é sempre bom porque quanto mais estrelinhas, quanto mais comentários ali, o iTunes mostra mais para outras pessoas, ele indica mais o nosso programa. E também para quem chega e nunca ouviu, dá uma lida ali, principalmente nos que já tem ali, dá uma boa ajuda de saber que o nosso programa vale a pena de ouvir. E só lembrando que daqui a 2 semanas, né, quando a gente fizer o podcast 79, a gente vai fazer de um modo diferente, né? O podcast 79 do jogo contra o Miami, ele vai estar disponível apenas no YouTube, porque a gente vai fazer, na verdade, um ao vivo. Para quem não sabe, o Felipe é nosso editor aqui do podcast, então só ele sabe mexer com essas coisas e ele não vai poder, vai estar impossibilitado, então a gente vai fazer um ao vivo no YouTube falando do jogo do Miami. Bem lembrado, então vai ser provavelmente na terça-feira, a gente vai soltar certinho avisando, mas provavelmente vai ser na terça-feira à noite, a gente vai fazer o programa lá no ao vivo, e aí depois mais pra frente a gente vai conseguir pegar esse áudio e jogar aqui no feed normal. Mas quem não quiser atrasar, não quiser deixar esperar para outros dias para escutar, então fiquem ligados que o 79 vai ser direto no YouTube, ao vivo com a nossa galera. Sidney, vamos começar de ataque hoje, porque eu acho assim, foi uma coisa muito interessante que a gente viu. A gente estava enfrentando uma das defesas mais complicadas da liga, top aí 1, 2, 3 de quase todos os quesitos os caras são. E a gente foi muito bem, né, cara, contra essa defesa. O ataque trabalhou muito bem. Não foi aquele jogo perfeito, igual muita gente falou, mas foi muito 3 and out, teve muito erro. Mas, o que eu acabei de falar, a gente estava enfrentando uma defesa top do outro lado. Não tem como ser 100% perfeito, né? Eu considero que essa foi a melhor partida do ataque dos Patriots nesse ano. Você pode até achar algumas partidas em que tivemos mais jardas ou tivemos mais touchdowns, mais pontos, isso é fato. A questão é que você tem que levar em conta quem a gente enfrentou.
como você falou, era a melhor defesa da NFL cedendo jardas, elas cediam menos de 300 jardas por partida. A gente conseguiu marcar quase 500 jardas, né? Deixa eu achar aqui o número total de jardas. 496 jardas totais contra o Baltimore Ravens. Eles cediam só 73 jardas por corrida, era a melhor defesa da liga contra o jogo terrestre. A gente conseguiu correr para 95 jardas, 3 touchdowns, 406 jardas só do Brady. Então assim, foi um jogo fantástico. O Brady foi incrível, para não dizer que foi perfeito. Teve um erro bobo naquela interceptação dele. Tirando isso, ele fez uma partida perfeita. Então assim, estou muito satisfeito com esse ataque. A gente falava que era um jogo que a gente ia ter uma medida de que time dos Patriots é esse para os playoffs, né? E a medida foi muito boa ontem. Pois é, a gente, dos números deles, tirando a corrida, que era 73 e a gente fez 95 jardas, os outros dois aqui, por exemplo, a defesa deles contra o jogo aéreo, que era na média de 222, a gente fez 400 e poucas, mais de 400, então quase dobrou. A média de pontos cedidos, que era 17, a gente fez 30, também quase dobrou. Então não é só vencer uma das maiores defesas, das melhores defesas, é quase dobrar vários números em cima deles, né, cara? Então isso mostra o tamanho do trabalho que os caras fizeram em campo. Puxando o que você falou aí sobre o Brady da interceptação, eu queria entrar nisso também. O Brady fez um jogo bom, o segundo tempo dele foi melhor. Isso foi até estranho, eu achei a hora que eu peguei o número, porque deu a impressão que o primeiro tempo fluiu muito mais, assim, principalmente ali no meio do primeiro quarto até o segundo quarto, parecia que fluiu muito mais do que o segundo tempo. Mas os números do Brady, pelo menos, foram melhores no segundo tempo. Ele teve 83% de aproveitamento e 14 jardas por tentativa. E aquela interceptação, Sidney, eu tô achando, cara, a gente até falou sobre isso na hora do jogo, eu tô achando que o Brady tá com um problema quando ele tem tempo. Eu acho que ele tá acostumando tanto a lançar com os 2 segundos dele, que a hora que ele tem um pouco mais, ele tá se perdendo. Porque as 2 interceptações desse ano foi desse jeito, né? E isso acaba assim, acho que até a gente comentou isso em outros episódios aí de podcast. Normalmente quando ele tem tempo no pocket, significa que ele não tá achando ninguém. Significa, por um lado, que a linha ofensiva tá segurando bem, por outro lado, significa que ele não encontrou ninguém livre, né? Então, assim, foi exatamente isso que aconteceu nessa jogada. Não tinha ninguém livre dos Patriots, ele olhou para 3 alvos diferentes e não encontrou ninguém. E, na minha opinião, ele tem que ter jogado aquela bola fora. Ou então, o máximo, assim, aceitado segue, porque o Eric Weddle estava claramente na frente do nosso recebedor, que eu não vou lembrar agora quem era o alvo dele nessa jogada, esqueci. Mas, assim, não tinha condições dessa bola chegar. Era uma marcação dupla com o Weddle na frente, né, assim, ou seja, entre o Brady e o recebedor. Então, assim, foi ou ele realmente deu um apagão, assim, não viu o Eric Weddle, ou ele forçou demais e foi desastroso o passe. Mas a gente falou já também, né, dessas teimosias que ele tá em alguns jogos, né? Tem jogo que ele parece que ele só quer lançar pra um cara. Ele tá meio que... Acho que ele tá ficando velho, sabe? Teimosia de coisa de velho. Eu acho que é isso que tá acontecendo com o Brady. É teimosia de ficar velho dele, que querendo ou não, ele tá ficando velho. Então, eu acho que é isso que tá acontecendo. Mas, pra não falar, pra gente não vir aqui falar que o Brady não foi bem, ou que qualquer coisa é ruim sobre o Brady, porque é bem difícil, a gente tem aqui um número absurdo do Brady na carreira dele, de todas as vezes que ele jogou contra a melhor defesa da liga. Ou seja, na semana que ele jogou contra a melhor defesa que estava atualmente na liga. Ele tem 7 vitórias e nenhuma derrota, 66% de aproveitamento, 344 jardas por jogo, 15 touchdowns e 4 interceptações contra a melhor defesa da liga na carreira. É ridículo, cara, ridículo. Não tem nem o que falar, né? É absurdo. Se você pega essa mesma estatística de qualquer quarterback, talvez você tenha dificuldade de achar alguém que tenha mais vitórias do que derrotas. E o Brady não tem nenhuma derrota contra a melhor defesa da liga. Então, o que esse cara faz na carreira e continua fazendo aos 39 é inacreditável. Bom, eu acho sim, uma coisa que eu tô gostando, a gente faz umas boas semanas aí que a gente só vem falando bem e que melhoraram, é uma coisa que a gente vinha reclamando no começo da temporada, é o trabalho dos receivers, né, Cid? A gente falou ontem, o jogo corrida a gente sabe desde a primeira semana que tá indo bem, mas o jogo de receivers a gente tá vendo agora como é bom ter mais de um recebedor, como é bom ter opção no passe, né, cara? Que diferença que faz dentro de campo, cara. Cara, eu acredito que foi no último podcast que eu não sei se foi agora eu fiquei em dúvida se foi na análise ou no podcast que eu falei que eu não me lembro do último ano em que o Brady tinha 2 wide receivers capazes de produzir bem jogando no outside.
esse ano a gente tem o Chris Hogan e o Malcolm Mitchell, ambos estão muito bem. Isso você joga nesse bolo aí, o Edelman, que tá ali sempre pelo meio, o Amendola vinha tendo umas conversões importantes até se machucar, mas a questão é assim, tem muitas opções pro Brady, jogadores capazes de jogar no outside, como eu falei, jogadores capazes de fazer rotas mais longas, como o Chris Hogan tá sendo um excelente início esse ano. Pra vocês terem uma ideia, ontem foram 4, assim, não só wide receivers, né, mas teve 4 recebedores do Brady com 70 jardas, pelo menos. 3 wide receivers, né, aliás, 2, Edelman e Hogan. O Mitchell foi o terceiro com 40 jardas, 4 recepções e um touchdown. Então, assim, é difícil pra defesa segurar todo mundo, né? Antigamente a gente tinha o Edelman, o Amendola e só. Hoje em dia a gente tem caras capazes de pelo menos, desafiar as melhores defesas da NFL. Ó, esse foi o segundo jogo da carreira do Hogan com mais de 100 jardas. Ele chegou a 600 jardas nessa temporada, é a primeira vez na carreira dele. Tá mais do que feliz de ter vindo para os Patriots, né? Tá rendendo o que ele nunca conseguiu render, basicamente. E aquele touchdown de 79 jardas foi incrível. Muita gente falou da leitura do Brady, do passe do Brady, mas o próprio Brady falou, a gente colocou até na nossa coletiva ali, ele falou que aquela jogada o Hogan não era o principal receiver dele. Só que ele leu os safeties e ele viu que o Hogan também teve a mesma leitura. O Hogan mudou, ele ajustou a rota dele para atacar esse problema que eles tinham lido. E aí foi bem assim, vamos dizer, a conexão dos dois mesmo, de os dois ter lido igual, o Hogan ter mudado a rota sozinho, e o Brady foi lá e fez o passe nele que jogou. Acho que o Hogan tava umas 5 jardas na frente do safety, cara. Cara, foi impressionante como ele conseguiu se distanciar, né? E esse comentário que você fez, que o Brady falou do Hogan, ele fez o mesmo comentário sobre o Malcolm Mitchell no jogo contra o San Francisco 49ers, falando que aquela não era a rota original do Mitchell, mas o Mitchell percebeu a defesa e adaptou, e teve aquele touchdown longo. Então, assim, os dois caras que chegaram esse ano, né? Um deles calouro, que é o Mitchell, já numa sintonia assim que muita gente às vezes passa anos lá em Foxborough e não consegue esse nível de confiança com o Brady de sintonia, e os caras no primeiro ano já demonstrando essa capacidade, jovens, né, o Mitchell principalmente, que é calor. Então, assim, o futuro da posição de wide receiver parece promissor. Mitchell, que teve 4 recepções para 41 jardas, mais um touchdown, terceiro, pelo menos aí o terceiro jogo seguido que o Mitchell vem despontando, vem aparecendo. E que hora pro menino aparecer, cara. Dezembro, sempre tá todo mundo cansado, todo mundo baleado, e agora que ele tá chegando no ponto de bala dele aí, eu quero ver esse Mitchell nesses playoffs, porque tá difícil pra marcar ele, cara. Não tá sobrando, porque como a gente falou, tem Hogan, tem Edelman, tem Bennett, tem muita gente aí, não tá sobrando corners de nível muito alto pro Mitchell também, né? É isso que ele tá se aproveitando muito bem. E fora que também, assim, a gente acaba explorando a secundária deles com nossos running backs de mais agilidade, né? A gente viu muito White alinhando ontem no outside, realmente, e algumas vezes os Ravens colocavam cornerback mesmo ali na posição dele. Então, assim, é muita gente para você alinhar ali e deixar o Brady escolher o matchup mais favorável, né? Ó, fazia tempo que eu não falava isso, mas é o cobertor curto. Eu consegui, eu fiquei umas 3 semanas aí sem falar dele, cara. Se coçando pra falar. Falando ainda sobre os running backs, o Blount passou das 1.000 jardas na temporada, segunda vez na carreira dele, um simples bônus de $1 milhão por ter feito isso, merece, porque tá correndo demais esse ano. E esse jogo, Sidney, mostrou mais uma vez a importância do jogo corrido, que o play action funcionou muito bem, né? O TD do Hogan, o TD do Bennett, tudo veio por causa do play action, porque tava todo mundo preocupado com as corridas do Blount, né? Se você olhar um passado recente, a gente viu os Patriots tendo muito sucesso, com o Brady lançando 40, 50 bolas por jogo no shotgun, sem jogo terrestre algum. 2015 foi um exemplo disso, e ainda assim conseguindo sucesso. Então, se você considera que a gente está conseguindo correr com a bola, o Blount está no melhor ano da carreira dele, a nossa linha ofensiva claramente é superior à do ano passado, conseguimos correr até contra boas defesas contra a corrida, como foi o caso dos Ravens. Então isso abre um leque de opções para o ataque, o play action começa a entrar, e aí no play action é geralmente que você consegue as jogadas de mais profundidade, digamos assim. Então esse ataque vai para os playoffs muito forte se continuar nessa toada aí. O TD do Hogan foi bem isso. A corrida estava entrando, o Edelman já tinha recebido algumas bolas ali no meio, como ele sempre faz, o que trouxe os safeties para dentro, colocou o Hogan lá no fundo. É simples, é quase que um quebra-cabeça ali, que você muda uma peça e vai encaixar o resto. É bem interessante essa questão do play action, e que bom que é a gente poder falar disso esse ano, porque eram umas coisas que a gente mais pedia para esse ataque dos Patriots.
Eu queria falar um pouquinho do Bennett e do TD dele também, Sidney, pra gente finalizar o ataque. O Bennett foi bem, ele tinha falado que no outro jogo contra o Rams, ele mesmo falou que foi o pior jogo dele com a camisa dos Patriots, e ele jogou muito bem essa vez, né, cara? 4 bolas pra ele, 4 recepções, 70 jardas e o TD. E que TD no Bennett, hein? Absurdo, né? Ele ajudou muito no jogo terrestre, e esse touchdown dele, o nível de concentração que ele teve que ter para tirar aquela bola da mão ele estava muito bem marcado, eu não lembro agora, esqueci o nome do linebacker dos Ravens que estava nele, estava colado no Bennett. O passe foi numa janela muito curta, o cara do Ravens colocou a mão na bola e o Bennett conseguiu meio que roubar, né? Evitar a interceptação e conseguiu o touchdown. Um jogador de muita força, muita concentração, e esse é o Bennett, né, cara? A gente falava antes da temporada, ele é um cara que tem qualidade para jogador de Pro Bowl, é um dos melhores tight ends da NFL. Não produziu tanto nos últimos jogos, porque claramente estava com lesão do tornozelo e foi forçado a jogar no sacrifício pela ausência do Gronk. Então, assim, o Bennett saudável é um dos melhores tight ends aí da liga. Torcer para ele conseguir ficar o mais saudável possível para os playoffs, porque promete o Bennett também. Sidney, vamos para a defesa agora. Eu achei o seguinte, cara, eu achei bem estranho, porque muita gente, a maioria elogiou muito a defesa pra gente, principalmente no Twitter na hora do jogo. Mas teve gente que ainda achou ruim, que achou que a defesa foi mal e que falou que essa defesa não tem jeito. Eu sou um dos caras que mais mete pau na defesa aqui. Vocês sabem muito bem disso. Mas, cara, eu achei a defesa uma melhora, assim, absurda, cara. Eu achei uma das melhores atuações defensivas em um bom tempo. Eu diria, talvez, não só nessa temporada. Talvez, assim, somando, digamos, metade da temporada passada, e essa foi a melhor atuação defensiva nossa. No terceiro quarto, faltando acho que menos de 8 minutos para terminar o terceiro quarto, essa defesa tem cedido 3 pontos apenas para o Baltimore Ravens, que, querendo ou não, é o top 10 de ataque aéreo da NFL, um grupo qualificadíssimo de wide receivers, e que só cedeu 2 touchdowns porque ela foi colocada numa situação extremamente desfavorável. No caso do fumble do Cyrus Jones, por exemplo, foi dentro da linha de 5 jardas do nosso campo, então não dá para botar a culpa da defesa nisso. E no segundo touchdown dos Ravens, foi uma falha clara de comunicação, que o running back ficou sozinho. Acho que o Hightower demorou para avisar pro Van Noy, que era ele que ia marcar o running back dos Ravens, e na hora da confusão os Ravens foram rápido para a linha e conseguiram pegar a gente de surpresa. Então eles foram colocados em 2 situações muito difíceis pelos turnovers, mas durante o jogo foi uma atuação sensacional. Teve um momento no terceiro quarto que Baltimore estava com 8 jardas terrestres em 5 corridas, isso no terceiro quarto, ou seja, anulamos completamente o jogo terrestre deles. Conseguiram até algumas conversões de terceira descida no passe, mas a defesa forçou vários punts do Ravens. Acho que o punter deles trabalhou bastante. Então, assim, foi uma atuação muito boa, na minha opinião. Cara, o que eu achei, pra mim, o mais importante de tudo, igual a gente viu semana passada contra os Rams, uma das melhores atuações aí da história, a gente falou aqui em números dessa defesa. Dessa vez os números não foram, assim, pelo menos no passe não foi incríveis, foram mais de 300 jardas aí que a gente tomou no passe. Mas era esperado, porque o forte do ataque dos Ravens é essa bola no passe e essa rota um pouco mais funda, que é uma coisa que a gente sabe já desde a semana 1 que não é o nosso forte também. Contra a corrida, por exemplo, é o nosso forte e era um problema do ataque deles. Então também aconteceu. Então, assim, pra mim foi bem dentro do esperado o jogo da defesa. Então o que me surpreendeu foi o clima que eles trouxeram, a forma que aquilo que a gente vinha reclamando há um bom tempo já, de que, principalmente eu aqui, trouxe aquela minha teoria maluca de que tava todo mundo morrendo, e isso não foi, cara, isso foi totalmente diferente. Então isso eu já vejo como um up, assim, muito bom. Mostra que na questão do psicológico ali, né, Sidney? Como o psicológico é importante nesse esporte, né? Internamente ali, para os caras jogarem, o próprio, que a gente vai falar depois, mas os fumbles cometidos, que deu 14 pontos pro Ravens, mudou completamente o estilo do jogo, o Ravens subiu e os Patriots caiu. O psicológico é muito importante nesse esporte, cara. Exato, e tem um detalhe também que contribuiu para esse clima que você falou, que eu não sei se a boa atuação da defesa foi causa ou efeito.
mas a atmosfera do Gillette Stadium ontem parecia jogo de playoff. A torcida estava presente, estava gritando. Flaco não tinha silêncio, não tinha tranquilidade para fazer a comunicação dele, muito barulho, principalmente das terceiras descidas. Então, assim, talvez a atuação boa tenha puxado o público e talvez o clima que se criou para o jogo tenha contribuído para os jogadores irem com mais vontade, mas isso é inegável, eu concordo com você. Eles comemoravam cada boa jogada, se abraçavam e até nos momentos ruins, quando o time caiu um pouco, como você falou, a galera foi lá no banco consolar o Cyrus Jones, dar força para ele, o Matthews dele, a mesma coisa. Então, assim, o pessoal estava mostrando um clima de união e determinação muito forte. A gente viu tanto em ataque quanto em defesa no jogo inteiro. Tirando os 2 fumbles ali que teve essa caída, a gente viu exatamente o time que a gente tem. Essa é a verdade, a gente não tinha visto ainda um Patriots de verdade ali. Ontem a gente viu, que a gente tá gravando na terça, mas no Monday Night a gente viu ali em alguns momentos o verdadeiro time que os Patriots têm. E esse time que eles mostraram ali, se eles conseguirem manter, é time pra ir pra Super Bowl sim. Aí é pra se acreditar. Agora, com aquelas vontades, nego morrendo, quase chorando dentro de campo, aí não tem como. São coisas que não tem a ver com a técnica tá lá. Mas o quanto os caras querem entregar ou não, que é a grande diferença do nosso time desse ano. O que eu acho que ajudou também, você falou aí da atmosfera do Gillette, eu acho que ajudou muito, cara, o safety do Malcolm Brown. Eu acho que já tava, incendiado e o Malcolm Brown foi lá e colocou, assim, mais pólvora ainda no negócio, sabe? Porque a jogada dele foi muito boa, ele infiltrou sozinho ali, arrancou o cara da frente e pegou o running back na end zone. Isso pra mim ajudou muito também, Sidney, assim... É quase que um turnover, né? É um turnover porque você fez o safety, mas é a mesma coisa de interceptar, é aquela sensação de porra, a gente tá fazendo o negócio certo, sabe? Tá funcionando. E esse safety, ele veio numa situação interessante, porque, não sei se vocês observaram ontem, os Patriots estavam indo para várias jogadas, eles alinhavam a DL, né, a linha defensiva, e às vezes até quando o Flaco já começava a fazer a contagem do snap, eles mudavam. Eles variavam muito de última hora, deixavam a linha ofensiva dos Ravens sempre pensando, e nesse safety aconteceu isso. Eles mudaram em cima da hora, e com a mudança a linha dos Ravens não conseguiu se ajustar, e quem sobrou para bloquear o Malcolm Brown foi o fullback dos Ravens. Então é covardia, né? O Malcolm Brown, um baita defensive tackle, teve só o fullback pela frente e conseguiu fazer uma grande jogada. Então essa confusão que a gente criou na linha defensiva contribuiu muito para isso também. E não é a primeira vez não, se eu não me engano, contra os Jets teve acho que um quarto down que eles cederam pra gente, alguma coisa assim também que eles fizeram falta, não lembro direito agora, veio também desse slide que a DL faz ali, que é no último segundo, como você diz, dá uma outra leitura pra OL e acaba confundindo todo mundo. Além do Malcolm Brown, o Flowers e o Ninkovich tiveram um bom jogo, um sec cada um. Os dois acertaram o quarterback pelo menos 2 vezes, geraram pressão 3 vezes cada um, então um bom jogo dos dois. Pelo jeito, a rotação que a gente tinha falado semana passada na DL ali, principalmente nos defensive ends, tá funcionando, tá melhor. O Ninkovich, por exemplo, participou de 50% só do jogo, mas conseguiu pressionar, conseguiu o sec, que foi também no momento onde tava tudo ruim, né, cara, onde parecia que tava tudo morto, onde o Ravens tinha crescido e tinha condições de pelo menos tentar empatar o jogo, vem o Ninko e salvou. Que salvada, né? Exatamente, o Ninkovich é impressionante como ele consegue sacks em momentos importantes, né? Lembro do jogo contra o Jets em temporada regular, o jogo complicado em casa que a gente matou o jogo com o sack dele em 2012. Lembro do Super Bowl também, numa terceira descida imprescindível ali, ele sacou o Russell Wilson no final. Então ele é um cara que na hora H a gente pode contar com ele mesmo. Bom, entre os linebackers aqui eu queria destacar o McClellan, que mais um jogo bom do McClellan. Ele tinha conseguido 7 tackles contra o Rams, conseguiu 9 contra os Ravens. O McClellan tá começando a querer aparecer aí, é interessante. E o Van Noy, que tava subindo, conseguiu o bloqueio ali, mas dentro de campo ali mesmo, jogando como linebacker, não foi o melhor dos jogos dele, né? Não, o Van Noy, ele rolou muitos tackles. Inclusive, essa é uma crítica que eu quero fazer a toda a defesa, né? A gente se acostumou com essa defesa, por mais que ela tivesse problemas ao longo dos anos, era uma defesa que não cedia muitas jardas depois da recepção. Os caras eram muito bons fazendo tackle. Esse ano tá tudo invertido. Os caras recebem a bola, a gente encosta neles e não consegue derrubar. Então o Van Noy perdeu vários tackles ontem, mas não foi só ele, né? Todo mundo ali, o Chung perdeu tackle,
Até o Hightower, se não me engano, perdeu um tackle lá. Então, assim, isso é coisa de fundamento, né, básico do futebol americano. Isso aí tem que ser treinado, porque às vezes num tackle errado você cede uma jogada muito grande, muitas jardas. Então isso aí tem que ser corrigido a tempo para os playoffs. Cara, eu vou dizer que eu tô tentando fazer um de dentro do campo só disso, só pra mostrar as bobeiras que a gente deu esse ano. Só que assim, eu não tô conseguindo, porque é muita jogada e eu não tô conseguindo separar. Eu tô tentando fazer ele aí, talvez fique pra off-season, sei lá, como um especial, vamos dizer assim. Mas é desde a semana 1, cara. Toda vez tem uma jogada absurda de algum tackle super errado, que por besteira, porque o cara tá ali na frente e não vai forte, sei lá, e deixa o jogador passar. Bom, pra gente fechar a defesa, Sidney, eu queria falar um pouquinho também da secundária. O McCoy interceptou, foi uma bela interceptação dele, eu gostei muito ali. A leitura que ele tem é muito interessante, né? Então mostrou muito ali da inteligência que ele tem pro jogo. O Butler com um jogo bom, cedendo só 3 recepções pro Steve Smith. O Jonathan Jones, que entrou e conseguiu ali, pelo menos segurar, não fazer besteira, que vocês sabem de quem que eu tô pensando aqui, a gente já vai falar dele. Logan Ryan, esse é quem eu quero falar aqui. Logan Ryan, cara, parece que assim, ele tá com alto e baixo. Tem jogo que ele tá indo muito bem, tem jogo que ele vai mal, depois ele vai bem, depois ele vai mal. Nesse jogo deu a impressão de que o Logan Ryan foi muito mal. Todo mundo tá com a impressão de que o Logan Ryan foi muito mal. Eu queria falar fale o que você acha, porque eu tô com um negócio na cabeça aqui. Na minha opinião, o que realçou assim, essa percepção de que ele foi mal é que a maioria das recepções que ele cedeu foram em terceiras descidas. Então é aquela jogada que desanima, né? Você contando em tirar o ataque adversário de campo, ele vai lá e cede a recepção na terceira descida e mais um first down. Então assim, talvez se essas mesmas recepções que o Logan Ryan cedeu fossem primeiras ou segundas descidas, talvez essa impressão não tenha sido tão ruim, não tivesse sido tão ruim dele, né? Eu fiz um levantamento aqui desse jogo e sem pensar em jardas, tá? Pensar em bolas que foi na direção do jogador e o quanto ele cedeu de passe ou não. Só o Chung foi melhor do que o Logan Ryan. O Chung teve 40% de passes cedidos, o Logan Ryan teve 44%. O resto, todo mundo foi pra cima. Aliás, a gente teve 7 jogadores que cederam 100% dos passes nesse jogo. Então esse pra mim é um dos grandes problemas desse Patriots também. O nosso aproveitamento ali em bolas que vai é muito ruim. E eu não quero puxar muita coisa, eu tô fazendo um levantamento aí, pode ser que eu volte ou num texto, talvez vai virar um texto do que eu tô pensando aqui, mas eu acho que eu tô com... O Logan Ryan tá tendo uma... É muito disso que você falou, cara. O Logan Ryan sempre aparece mal em momentos ali de first down, essas coisas, mas os números do Logan Ryan não são ruins esse ano, cara. Eu não quero falar muito aqui, porque eu ainda tô fazendo esse estudo aqui, mas se eu conseguir... Deixa suspense aí, né? Se eu conseguir... Se chegar no que eu tô pensando, eu vou fazer um post legal sobre isso. Agora, eu queria falar um pouco também da secundária. A gente vai falar daqui a pouco do Cyrus Jones e tudo que ele fez ontem e tudo que ele vem fazendo nessa temporada. Mas eu acredito que ontem talvez tenha sido, ontem no caso na segunda, né, tenha sido talvez o jogo que o Cyrus Jones teve mais snaps como cornerback. Ele participou de boa parte do jogo, inclusive em várias jogadas ele marcou o Steve Smith. Algumas jogadas ele marcou mal, né? Ele cedeu uma baita recepção lá, mas assim, ele foi muito, muito utilizado como cornerback, né? A gente cobrava que ele tinha sido draftado com escolha alta e só para retornar chutes, e nem isso conseguia fazer, mas ontem ele foi colocado de cornerback. Eu acho até que ele foi o principal substituto do Eric Rowe ontem, assim, em termos de snaps. Ele jogou 66% dos snaps. Exato, então assim, acho que talvez foi o jogo que o Cyrus Jones mais atuou como corner, né? Que é a posição original dele. Vamos ver aí na sequência da temporada se isso é um sinal de que o Bill Belichick está confiando mais nele para essa função, ou se foi realmente a falta do Rowe que fez ele tomar essa medida extrema aí, mas o fato é que ele participou bastante. Special Teams, Sidney. Vamos ter que falar deles e não tem como, vamos ter que falar até mais do que normalmente a gente fala. No começo parecia que ia ser uma beleza, né? Tava tudo funcionando bem, bloqueio do McClellan. O Ryan Allen fez um ótimo jogo com 6 chutes, 6 punts dele foi de 49 jardas. O Gostkowski, de novo, todos os extra points que ele conseguiu acertar. Seria um jogo ótimo pra gente falar bem dos Special Teams. Mas daí veio as bobeiras e principalmente com o senhor Cyrus Jones. Assim, cara, os Special Teams, como tudo que aconteceu ontem, foi muito bem até meados do terceiro quarto, de repente tudo começa a ir mal, né?
Para falar primeiro da parte positiva, eu queria destacar, como você disse, o Ryan Allen fez um ótimo jogo. 2 vezes ele colocou o ataque do Baltimore na própria linha de 1 jarda, né, para começar a campanha. Então, assim, foram campanhas condenadas já desde o nascimento. Belos punts e tal. Gostkowski, que você falou também, não teve field goals ontem, não tentou, mas acertou todos os extra points, os 4 extra points que tentou. A questão do retorno, cara, isso é uma coisa que tá me irritando tanto, porque tá acontecendo toda semana isso. Já é o 5º fumble do Cyrus Jones em 9 jogos que ele participa. Como é que pode, cara? O seu retornador, que foi escolhido para isso, foi draftado para isso, para ser o cara de retornar, não consegue retornar e nem consegue segurar a bola. Comete erros bobos, erros mentais, né, de concentração. Então, e aí que tá. Os problemas, o que mais me irrita no Cyrus Jones é que não é que ele, assim, ele vai retornar e toma uma capacetada na mão e faz o fumble. É coisa idiota, cara. Né? Nesse jogo aí, um punch antes, ele quase aconteceu a mesma coisa do fumble dele. Porque a bola foi vindo atrás dele e ele querendo ficar perto da bola. Na hora do fumble, por que ele não saiu de perto, cara? O cara fica brincando ali e aí a bola pega no pé dele, sabe? Não é nem, tipo, problema técnico nem nada. Parece que, tipo, o cara nunca fez isso na vida dele. Parece que falta experiência pra ele. E, mano, na boa, a regra é a mesma do college. Então, se você não sabe fazer isso, se você não sabe que se a bola relar em você vai ser problema, então você não é retornador, sabe? Desculpa te quebrar, mas eu me acalmei pra esse programa, mas falar do Cyrus Jones eu me irrito de novo. É impressionante. E o complicado é que se você não tiver o cuidado de resolver isso logo, você pode marcar a carreira desse cara, né? Ele pode marcar a carreira dele. O problema é dele também. Exatamente. Já chegou num período que tá todo mundo querendo a cabeça dele, né? Por 5 fumbles em 9 jogos, cara. Aí o que acontece? No retorno seguinte, você coloca o Cyrus Jones lá de novo e coloca o Matthew Slater para retornar. Deixa eu passar só uma estatística aqui. Em 13 retornos do Matthew Slater, desde 2011, ele cometeu 4 fumbles. Então o Slater não é para estar jogando de wide receiver, não é para estar jogando de retornador, ele é para jogar de gunner, e só. Eu não entendo o que leva o Bill Belichick a botar o Matthew Slater para retornar. No caso dele foi realmente uma pancada que ele levou e a bola soltou. Isso aí qualquer jogador está sujeito. Então o fumble do Matthew Slater, 50% da culpa para mim é do Bill Belichick, que não tinha que ter colocado ele para retornar. O do Cyrus Jones não, é totalmente fruto não sei nem do que eu vou chamar aquilo ali, da pane mental que ele teve ali, que não é possível. Que se não vai retornar, sai de perto da bola, cara. Se você vai retornar, você fica e tenta agarrar a bola e retornar. Se você não vai retornar, sai, não arrisca a bola pegar em você. A bola não é redonda, ela é oval, então às vezes ela quica e vai para um lado, vai para o outro que você não espera. Então sai de perto, não arrisca. Então, é o que eu falei. A gente tá aqui falando detalhes de coisas de parece que ninguém nunca viu uma bola de futebol americano, parece que alguém nunca retornou na vida e colocaram o cara lá pra retornar, sabe? Parece assim, tipo, vem aqui que você vai fazer isso, eu vou te explicar as coisas básicas. É as coisas idiotas que o Cyrus Jones tá fazendo. E sobre o Slater, sim, são 30% de fumbles nos retornos dele, ele não é bom nisso, e aí o que me irrita de novo com a comissão técnica. Tem o DJ Foster lá, que o coitado não ganha chance. E a gente viu no training camp, ele não era o melhor cara do mundo, mas pelo menos sabia pegar a bola. 2, trouxe o cara lá dos Dolphins, o Allen lá, se eu não me engano o nome dele, deixou o cara inativo. Pô, então por que se era pra ser isso então, se era pro Cyrus Jones não saber nem que ele não pode relar na bola, colocasse o tal do Allen. Pelo menos pra ele ir lá falar, você vai pegar a bola, você vai ajoelhar e é isso que você vai fazer esse jogo, você acabou de chegar, mas pelo menos isso você vai fazer. Não fazem. Então, Foster não ganha oportunidade, ninguém ganha oportunidade e os caras fazem uma baboseira dessa. A gente tá sem uma Amendola por causa dessa mesma história de retorno de punch. Porque o Amendola foi lá, fez besteira também e se machucou. Cara, é coisa tão básica, mas tão básica. O ano passado a gente perdeu aquele jogo do Broncos por besteira em retorno de punch. Cadê que é o retorno de punch? Cadê o Special Teams, que é a coisa mais incrível dos Patriots, que é onde a gente sempre tem detalhe que ninguém faz? São 2 anos já, Sidney, que a gente tá tendo problema com o Special Teams. E os erros se repetindo, não são corrigidos e cada vez mais próximos dos playoffs, né? Vamos torcer para que daqui para janeiro ele consiga resolver isso aí. O Cyrus Jones está realmente com o futuro em risco, eu diria. Porque acho que ele não tem direito de errar mais, não tem, acabou. Eu acho que nem a comissão técnica perdoaria novamente. Então ele tem que botar a cabeça no lugar e refletir que ele pode estar jogando fora uma carreira promissora até. E pra acabar a minha irritação nessa história, tem gente aí falando de Garoppolo, o que vai fazer com o Garoppolo, a gente não entrou nesse assunto ainda, mas a gente tá lendo o que todo mundo tá falando, que tem que trocar o Garoppolo pra first round. Sério? Pra gente ir lá escolher um outro Cyrus Jones?
Pra mim, troca de jogador com draft nos Patriots não funciona mais. Bom, como a gente já avisou na semana passada, a gente vai falar um pouquinho mais agora de playoffs, dos próximos adversários, porque o negócio é onde mais interessa agora pra gente, chegando nessa reta final. Sr. Sidney, Broncos lá em Denver, sempre é um problema, hein, cara? Sempre é um problema, é um estádio muito barulhento, a comunicação é sempre atrapalhada. A gente viu o desastre que foi a contagem do snap com o nosso querido David Andrews. Aliás, acho que foi o Andrews, né, que estava entregando a chamada, e o Von Miller acabou destruindo a nossa linha ofensiva. Então é um ambiente difícil de jogar por natureza. Assim, talvez acho que a primeira derrota de Brady na história dos playoffs foi em 2005 contra o Broncos lá dentro. Então é um lugar que a gente sempre sofre para jogar. A defesa deles continua absurda. Se eles não têm o melhor ataque do mundo, eles sofrem para pontuar. A defesa deles consegue permitir que poucos pontos vençam jogos. Vários jogos eles venceram tendo um touchdown apenas e a defesa forçar 2 touchdowns. Aconteceu isso várias vezes essa temporada. Então, todo cuidado é pouco para esse ataque. Vai ser mais um grande teste para o nosso ataque. Agora sim, por outro lado, é uma chance que a gente tem de jogar o Denver Broncos para fora do playoff picture, né? Porque eles estão com uma 6ª seed da AFC, com 8 vitórias e 5 derrotas. O mesmo retrospecto do Miami Dolphins e um jogo apenas à frente do Baltimore Ravens. Então, assim, essa briga vai ser acirrada. Eles não estão garantidos nos playoffs, longe disso. São o 3º time dentro da divisão deles. Então, assim, eles têm a gente pode ajudar a deixar o Broncos fora dos playoffs esse ano. Não, e a situação deles é complicada porque os 3 últimos jogos deles são Patriots, que tá na briga, Raiders, é o último que tá na briga, e Chiefs também tá na briga. Então o Broncos tem um playoffs antes dos playoffs pra fazer, a verdade é essa. Então eles vão vir com tudo, eles precisam da vitória de qualquer jeito, porque como a gente acabou de falar, a sequência deles é bem complicada. O que eu vejo aí de Broncos, Sidney, eu tenho algumas informações aqui. O ataque deles é a 14º ataque no passe, 27º ataque na corrida e 16º ataque em pontos feitos por jogo. Ou seja, esse 14º aí de passe no ataque são 7,1 jardas por passe. Contra essa defesa que a gente tem, dependendo da forma que a gente entrar, pode ser um problema. Eles sendo 27º na corrida e a defesa boa que a gente tem na corrida, não vejo um problema grande. Eu sinto muito aí o ataque deles contra a nossa defesa, pelo menos nos números, meio que a gente viu contra o Ravens, né? Que vai ser um problema aí nos passes, talvez, e o jogo corrido a gente não deve ter muito problema, né? Eu concordo. Eu acho que o segredo para esse jogo vai ser fechar realmente, já que aproveitar essa deficiência que eles têm no jogo terrestre, fecha tudo ali no meio, força o Trevor Siemian a passar a bola. Ele é um quarterback que jogou bem alguns jogos esse ano, mas é calouro, então assim, ele vai cometer erros, isso é quase que certo, apesar de que o Brock Osweiler ano passado acabou com a gente lá em Denver, mas eu acredito que marcar bem e forçar ele a errar, né? A gente acho que nossa defesa tem, principalmente depois do que ela mostrou ontem, tem totais condições de segurar bem esse ataque aí do Broncos. Aí do outro lado, pensando no nosso ataque contra a defesa deles, eles são o primeiro na liga com a defesa contra jardas aéreas. Então esse aí vai ser um negócio bom aí, porque a gente sabe que o nosso jogo aéreo é muito forte. Mas eles são a 29ª defesa contra o jogo terrestre. Então o problema grande deles ali, tanto no ataque quanto na corrida, é o jogo terrestre. E a gente tem um Blount aí que pode ser que seja a solução de novo, como foi no Ravens. Eu tô vendo esse jogo, de novo, nos números, muito parecido com o Ravens, cara. Se a gente conseguir atacar essa dificuldade deles em defender o jogo terrestre, vai abrir o play action, vai ajudar o jogo de passe. É bem o que a gente viu nesse Monday Night, né? E se você olhar, um fato que anima, né, como torcedor dos Patriots, é que no confronto da final da AFC do ano passado, a defesa deles era bem melhor contra o jogo corrido e nosso ataque era bem pior do que ele é esse ano nas corridas. Então esse ano a gente melhorou no jogo terrestre e eles pioraram na defesa contra o jogo corrido. Então assim, encaixa, né? Tudo na teoria, pelo menos, é um jogo pra gente correr bem realmente com a bola. Bom, e aí de questão de playoffs, Sidney, a gente tem aqui algumas mudanças. O Raiders perdeu para os Chiefs, isso foi muito bom pra gente. Os Patriots são líderes isolados da AFC agora, com 11-2. Aí vem o Chiefs com 10-3, Steelers com 8-5, Texans com 7-6 e o Raiders com 10-3. Então o que acontece? Na próxima semana, esse jogo contra os Broncos, se a gente vence, a gente garante a AFC East
garante a Seed 2 e a folga aí, pelo menos a folga para a primeira semana dos playoffs. Então, mais uma vez, jogo importantíssimo. E o que acho que a gente mais tem que ficar de olho aí é Chiefs e Raiders, né? Porque são os caras que mais têm vitórias aí, que mais pode atrapalhar a gente, né? Exato, eu acredito que são os grandes concorrentes aí dos Patriots pela principal seed da AFC, mas como você falou, a gente só depende da gente. Se vencer os 3 jogos que faltam, a seed 1 é nossa. Se eles tropeçarem, né, Raiders ou Chiefs, a gente ainda tem o direito de perder um jogo, então acho que pelo menos essa seed 2 a gente consegue esse ano e a folga na primeira rodada. Lembrando aqui, ó, o Chiefs vai ter Titans em casa, então não deve ser um jogo muito problemático. Broncos em casa, como a gente disse, é um jogo aí, dependendo, vamos ver como que vai estar esse Broncos. E Chargers fora. O Raiders vai ter o Chargers fora agora, Colts em casa, Broncos fora. E, como você já deve imaginar, a gente tem Broncos fora, Jets casa e Dolphins fora. Então é isso, Sidney. Vamos ficando por aqui. Monday Night passou. Eu tava morrendo de medo desse jogo contra o Ravens. E agora tem mais o próximo aí, que é o nosso pesadelo anual, que é Broncos fora. Eu tinha três medos essa temporada, como você falou. O primeiro, o Baltimore, já passou, né? O segundo problema que eu tenho com o Broncos, eu espero que a gente exorcize. E o terceiro problema, eu não queria nem falar agora, que é uma coisa meio distante, assim, mas olha esse time do New York Giants aí na NFC crescendo, hein? Já estamos recebendo mensagem já, galera. Ai, meu Deus. Olha o Giants sendo o Giants que a gente conhece. Vamos torcer, vamos deixar pra lá, tá muito distante aí. Vamos pensar em AFC primeiro, vai. AFC. Beleza, Cid, até semana que vem. Abraço. Um abraço, galera, até mais. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri.